A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. E a nossa função, a função da Rádio CT, é exatamente esta, de elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente a internet, no caso aqui o nosso jornal cibernético, o Clique Jornal, e também conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. Este é o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O abraço que eu mando aqui, além dos nossos próprios abraços a vocês, pela companhia, audiência e amizade, é do presidente do SINDICT, o Ivanil Elisiário. Comigo aqui, a jornalista Shirley Marciano, os trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido e a apresentação aqui do Paulo Silva. Hoje nós vamos falar com uma pessoa, uma liderança, que é uma referência sindical no interior do Brasil. Nada mais, nada menos que o bacharel em Direito, ou como diz aqui no Vale do Paraíba, no interior, o advogado, o Renato Bento Luiz. Mas se falar Renato Bento Luiz, você fica até na sua dúvida, porque pode ter muitos anônimos aí com esse nome. Mas se falar do Renatão, aí todo mundo sabe que é o Renatão do Sindicato dos Metalúrgicos. O Renatão, ele está conosco aqui e vai falar exatamente sobre CSP com lutas. Renatão, boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Eduardo e a Shirley. Estão aqui no estúdio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar o sindicato por essa iniciativa. São poucos sindicatos que têm uma comunicação tão ampla dessa forma e o que nós precisamos é democratizar, na verdade, a imprensa brasileira, que ela é fechada em uma cúpula que não deixa que o povo possa fazer a sua comunicação. Então, eu parabenizo a atitude do sindicato de lançar uma rádio como essa rádio SINDICT. Parabéns a vocês. Obrigada, Renato. Que bom receber os parabéns de você, e isso só nos deixa em alerta, porque o desafio aumenta cada vez mais, porque quando vem de uma pessoa como você, a gente sabe que você espera muito mais de imparcialidade e para que a população brasileira possa ter aqui os microfones da Rádio CT como arauto dos anseios de cada um, viu, Renato? Eu sempre digo que a comunicação, ela é o avanço, ela significa o avanço e o atraso da consciência da população. Então, quanto mais amplo for a comunicação, melhor fica para avançar a consciência da população. Que bom. Então, é por isso que a gente agradece o convite e, ao mesmo tempo, parabeniza. Renatão, já podemos chamá-lo de doutor Renato Bento Luiz ou ainda não? Olha, o doutor, eu nunca defendi tese, então, portanto, só passei por uma academia, né? E as teses, quem defende tese é que são chamados de doutores. Esses doutores também é para distanciar a sociedade. Então, eu preferi chamar de Renatão. Esses títulos faz uma separação. É uma separação, como se a pessoa tivesse um título, fossem as pessoas mais inteligentes que possa dirigir um país ou possa dirigir qualquer tipo de coisa. E eu digo que não, porque eu convivo há muito tempo na classe operária e sei da capacidade que tem os trabalhadores para dirigir qualquer tipo de, digamos, de órgão nesse país. Renato, aonde surgiu o Renato sindicalista? Em qual fábrica? Em qual cidade? Como surgiu esse fenômeno sindical que você está sempre no estrutural das conquistas dos trabalhadores? Olha só, eu
vou fazer aqui uma síntese da minha história. Eu vim da cidade de Minas Gerais, chamada Brasópolis. Vim para cá em 1982 e me ingressei na General Motors. Aonde? Aonde estou até hoje. Até hoje você é funcionário da General Motors, aqui de São José dos Campos. Estou há 32 anos na General Motors. Entrei no movimento sindical em 1989. Comecei a minha militância em 89 e de 89 para cá nunca mais saí do meio da militância política e sindical aqui do país. Porque todas as pessoas que fazem militância sindical fazem militância política, porque tem muitas pessoas que costumam confundir as pessoas dizendo que a militância política é uma, a militância sindical é outra. Eu digo que não, aqui é um complemento de outro, mesmo porque o sindicato que não discute política não serve para absolutamente nada. Se pudesse fechar as portas, seria um favor que fazia para a classe. Ô, Renato, em 1983 você veio de Brasópolis, jovem ainda, como é até hoje, e foi trabalhar onde na GM? Eu ingressei na GM em 82, nela estou até hoje. Eu trabalhei em outra empresa. Em qual setor? Eu entrei na General Motors no setor de exportação. Então, naquela época, estava começando o setor de exportação para Venezuela, Equador, Peru, fazia só América Latina, à época. Depois começou a entrar a África do Sul, começou a crescer as exportações, ela foi estendendo para o mundo. Mas a General Motors domina o mundo, né, em termos de fábrica de automobilística, ela domina o mundo. Portanto, eu pude ficar esse tempo todo na General Motors e aprendi muito com aquela fábrica, eu posso dizer a você. Aprendi em que sentido? A fábrica é muito bem organizada. Todo mundo que olha uma General Motors sabe do tamanho da organização que tem isso. E não é à toa que ela é uma das primeiras do mundo. Então, você, quando entra numa fábrica, você tem que aprender. E o que eles ensinam numa fábrica é a forma de organização. A única coisa que eu fiz, quando comecei a ingressar na militância política sindical, é que eu transferia a organização que os patrões ensinam para a organização dos trabalhadores. E é por isso que o Sindicato Metalúrgico, acho que hoje é um sindicato de renome bem estruturado, porque também vem de diversas fábricas, pegando o modo que a fábrica faz de organização para trazer essa organização de forma de transferir essa organização aos trabalhadores. Se fosse o segredo do sucesso do Sindicato dos Metalúrgicos, acabou de ser revelado. Não, é só inverter, porque eles mostram, as empresas ensinam muitos trabalhadores na sua ótica. Você inverte essa ótica passando para seu benefício, na ótica dos trabalhadores. É fácil, você não está inventando nada, você está só invertendo uma lógica. A partir do momento que você inverte a lógica, os trabalhadores começam a entender. Com o diferencial das hierarquias, né? Exatamente, com o diferencial das hierarquias, porque a hierarquia de uma fábrica é imposta e dos trabalhadores é escolhida, tá certo? Então, porque as lideranças não se fazem com imposição, se fazem com a escolha. E todo mundo, todos os lugares que você for trabalhar, se você prestar atenção, você vai achar um líder, tá certo? Por mais que ele seja... quando a patronal quer impor, você acha um líder, né, dentro de um setor. Tanto é que a liderança imposta sempre procura alguém para ser o seu braço direito dentro de qualquer repartição que você for durante o seu período de vida. E qualquer repartição que você entrar, você vai se tiver liderança que é imposta, você pode ver que ela tem um braço direito, que é a liderança, digamos, consensuada pelos trabalhadores daquele local. A greve de 85, 86, acho que foi esse ano, né? Você chegou a participar? Qual foi a sua participação nesse processo? A greve de 1985 foi uma greve histórica da General Motors, porque ela trouxe benefício não só para a General Motors, mas também foi uma greve que ela atravessou fronteiras. Ela não ficou somente no estado de São Paulo e nem em uma fábrica. Essa greve foi comentada a nível nacional e até mundial, no qual os trabalhadores, à época, reivindicavam a redução da jornada de trabalho, né? Além do salário, tinha a redução de jornada de trabalho, que foi, na verdade, onde travou. Eu participei dessa greve, não como ativista, porque nessa época ainda não militava. Participei enquanto trabalhador. E, enquanto trabalhador, toda vez que você entra no movimento, eu sempre digo para as pessoas que você pode ter 10 dias, é o avanço de 10 dias em 10 anos. Então, você pode ensinar um trabalhador 10 anos
Em 10 dias ele pode ter a consciência muito mais avançada numa luta direta do que se ele tiver em 10 anos de ensinamento. É uma coisa fantástica, porque ele começa, dali ele detecta de fato quem são os seus inimigos. Era mais fácil na época do militarismo, quando a entidade sindical fazia as greves, não só contra o governo, mas dizia o governo militar tem que cair. Né? Que hoje eu estou vendo aqui o seu jornal, inclusive, o jornal no qual você retrata aqui o golpe militar que faz 50 anos. Isso. Então, quando eles detectaram que os militares atrapalhavam, quando o povo detectou que os militares atrapalhavam, o governo, e esse governo não deixavam que eles podiam prosperar, eles achavam mais fácil. Então, era mais fácil você mostrar, porque existia uma coisa de carne e osso. Hoje, no sistema capitalista, e junto com o Estado civil hoje que está governando o país, é mais difícil dos trabalhadores enxergarem o quanto o governo atrapalha nesse sentido. E essa consciência também de classe. Essa consciência de classe está muito... eu não digo que está atrasada, ela foi retardada, porque ela deu um avanço fantástico, enquanto Lula era um militante político, sindical, e depois passou a ser um militante político. O avanço de classe foi fantástico nesse país. Após Lula no governo, teve um retrocesso da consciência operária. Então, porque ele disse para todo mundo, ele começou com um discurso dizendo que todo mundo seria igual, tá certo? Esse igual fez com que todo mundo achava que patrões e empregados poderiam ter os mesmos pensamentos. Não, porque os pensamentos são antagônicos, tá certo? O trabalhador quer viver e o dono de fábrica quer acumular. Isso não vai se bater nunca. Então, houve um retrocesso na consciência dos trabalhadores, que aqui está a classe trabalhadora e ali está a classe patronal. A partir desse retrocesso, eu acho que houve uma perda, um prejuízo aos trabalhadores de consciência muito grande, depois que o PT, que é um partido formado das suas bases trabalhadores, né, assumiu o governo. Essa é a nossa leitura que nós fazemos. Então, portanto, eu falo a vocês, antes tinha os militares, que era fácil detectar. Hoje é um sistema, e nós estamos tentando que eles detectem quem faz isso tudo. O sistema capital é que nos prejudica hoje. Fazer os trabalhadores lutar contra isso é difícil. Quando o trabalhador perde, o capital também empobrece? Como os trabalhadores perdem, quando os trabalhadores perdem, o capital enriquece. Uhum. Então, quanto mais pobre tiver, não significa que o país está ruim. Está ruim para a população. Para o capital, ele anda muito bem. Porque a cada crise que se tem, você vai fundar no bolso dos trabalhadores. Os trabalhadores nunca comem o pato, mas paga todos. Tá certo? Então, eles exatamente. vivem da miséria, né? Quanto mais pessoas mais eles pagam um salário mais baixo. Exatamente. E em condições mais porque desfavoráveis. Né? Há um discurso que esse é levado por todos, que, infelizmente, é um discurso fácil que eles fazem, e a consciência, como é uma consciência atrasada, eles dizem o seguinte: quantos anos faz que nós escutamos, em todas as eleições, mais emprego, mais saúde, mais educação? Isso é uma bobagem. Não vai existir mais emprego, mais saúde, mais educação dentro do sistema capital. O sistema capital não pode dar isso. Não que ele não tenha para dar, ele tem para dar, mas não pode dar. Se ele der isso à população, é evidente que ele vai sofrer um prejuízo. Então, portanto, se eu falo assim, mais emprego a todos, falei, mais emprego, não falei emprego a todos. Eu estou falando mais, eu estou fazendo uma soma. É do que está hoje para mais um pouquinho. Não estou dizendo que vou dar emprego a todos, porque você não vê um discurso dizendo assim, ó, no meu governo, todos terão emprego. Por exemplo, esse governo poderia começar com desemprego zero. Começou com o quê? Com fome zero. É muito mais fácil dar um prato de comida. Mas a gente está hoje com 5% de desemprego, considerado pleno emprego. Exatamente, mas não está o pleno emprego. O problema é que hoje o que eles fizeram é pegar aqueles setores que são chamados de setores informais e formalizar eles. Então, a partir do momento que os setores informais começam a pagar os impostos, eles estão dizendo que está desemprego. O carrinho da esquina, aquele churrasqueiro da esquina, que precisa se matar ali para tratar da família, eles contam como emprego, por isso que diminui. Mas não é verdade isso. Nós não temos hoje, nós temos um crescimento, isso é uma realidade. Mas dizer que nós temos hoje um crescimento de emprego, hoje, por exemplo,
Passou agora, bem poucos dias, uma reportagem clara nesse país dizendo o seguinte, que parte do pessoal que faz faculdade hoje não estão procurando mais emprego. Ô, Renato, tá certo? Os estudantes não estão procurando emprego, porque antigamente se trabalhava. Exato. Né? Então, portanto, essa é a distorção que se tem. Porque o desemprego zero não vai existir, porque o capital tem que ter um exército de reserva. E esse exército de reserva trabalha de que sentido? Eu falo para você, não faça nada que você perde seu emprego. Você é obrigado a ficar naquela expectativa, porque amanhã ou depois tem 10 na sua... Acreditar na força do poder é garantia de disciplina. Exatamente, é isso que eles fazem. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, a gente continua com o Renatão, que está aqui deixando a gente com os ouvidos bem abertos e a boca também. A gente vendo assim, saindo essas coisas da classe trabalhadora, a oligarquia está de um lado, o trabalho está do outro. Daqui a pouquinho a gente volta em 1983 e a pergunta é o seguinte: por que é que você demorou tanto para entrar na vida sindical? 6 anos depois. Um instante só, o Renatão volta a falar aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e eu quero registrar aqui, que eu encontrei aqui pela mesa, não vou poder ler, mas é o livro do Quinto Lucas, que é o Tal Qual És. O que seria Tal Qual És? É o Caminho de José Mujica a la Presidência. Conta a história do presidente mais pobre do mundo, pelo menos que mostra isso no livro do Quinto Lucas. O Quinto Lucas, que é um jornalista, é um escritor, é um jornalista, é um analista político uruguaio, equatoriano, e foi vice-cônsul, não é? Parece que do Equador. É um cara importante lá,
o Quinto Lucas, que escreveu o livro Tal Qual Es El Camino de José Mujica a la Presidência. Então, inclusive nas redes sociais está saindo aí uma certa brincadeira que coloca-se de um lado o Pepe, né, o José Mujica, e coloca a Sherazade também, né? Porque diz que lá na terra do Pepe cheira a erva e aqui Sherazade. Então estão as Fedizade, né? Exatamente. Então está aqui um livro que eu gostaria de ler, mas o meu amigo Wagner vai ler primeiro, tenho certeza, não é? Bom, conosco aqui o Renato Bento Luiz, o Renatão, mas antes, Renatão, quero registrar aqui as pessoas e os departamentos que estão nos acompanhando, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, o CPTEC de Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico da Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, também confirmando a audiência, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão e de Tempo e Estudos Climáticos. Também no Centro-Oeste brasileiro, nos acompanhando o INPE, da Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Viu, Renato? Muita gente. É bastante gente. É um acompanhamento. Se nós tivéssemos esse acompanhamento de uma rádio que todos os metalúrgicos pudessem ouvir da forma que estão agora ouvindo os trabalhadores do CPT, é isso mesmo? Tá certo? Do CT, Rádio CD. CT, né? Do INPE, Rádio Ciência e Tecnologia, o pessoal do INPE do Brasil inteiro e do CTA. Se nós tivéssemos esse feedback, né, com todos os trabalhadores, seria uma maravilha para nós. Por isso que eu acho que tem que democratizar imediatamente a comunicação. Porque a comunicação nesse país eu chamo de terceiro poder. Tá certo? Existe o presidente da República, existe o poder judiciário e existe a comunicação, que muitas das vezes bate nos dois. Ah, não? Com certeza. Então, a gente precisa... Uma rádio, um jornal dos trabalhadores, assim... eu acho que seria ideal. Excelente, que outras iniciativas tivessem por aí, né? Exatamente, porque essa iniciativa foi uma iniciativa excelente. E a gente se sente honrado de estar aqui, de ter inaugurado isso a nível de Brasil, aqui em São José dos Campos, não é, Shirley? É isso aí. Poder escrevermos o nosso nome na história. Ô Renato, 1983, você fazia o quê em Paraisópolis? Eu vim para cá... Não, lá? Não, lá eu trabalhava com meus pais. Na roça? Na roça. O que você fazia lá? Meu pai tinha criação de suínos que beleza. E porcos. Então, eu trabalhava junto com ele. E ele também, depois, como ele mexia com comércio, meu pai era comerciante, eu também o acompanhei um pouco no comércio, tá certo? Depois, meu pai... Minha família tem 13 irmãos, tá certo? Então, com 13 irmãos... vai ficando, quando vai crescendo, vai ficando mais difícil. Sempre faltava o calçado para algum, né? Não, o calçado geralmente se usava para ir na missa, porque eu não deixava usar para ir para outro canto. Você não poderia sair a qualquer momento com o seu calçado. Você tinha que manter o calçado para ir nos eventos mais, digamos, mais importantes da cidade. A botina, então, era chamada de domingueira. Domingueira, chique. Que bacana. Na missa tem que ser, você tem que ir chique. Né? Ô Renato, mas qual foi? Te deu uma revolta? Eu vou embora daqui, 13 irmãos, o seu pai lá para sustentar todo mundo, uma cidade pequena. Qual foi a revolta? Eu vou mudar de vida, eu vou procurar uma saída. Eu vou falar para você que a revolta minha foi não ter emprego na minha cidade. Muito pelo contrário, a revolta foi sair. Certo? A revolta foi sair de lá. Sair de eu gostaria muito de poder fazer minha vida, assim como muito brasileiro, gostaria de fazer a vida no lugar que você nasceu, no lugar que você cresceu, aonde você teve sua infância, para que nós mantivéssemos a nossa história. Mas, infelizmente, a vida não se toca dessa forma. A gente tem que sair para buscar melhores condições de vida. E aí eu vim fazer aqui, São José dos Campos estava crescendo, e mais do que isso, estava crescendo não, já é uma cidade bem desenvolvida em 1982. Eu vim no final de 81 e comecei a trabalhar no quarto mês de abril, no quarto mês de 1982, né, que foi a General Motors, aonde eu me encontro até hoje. Portanto, eu acho que essa abertura, quando eu vim de lá para cá, o país estava em desenvolvimento também. Em 82 é o contrário, que o país está em desenvolvimento. Haveria, naquela época, uma crise,
Tinha uma crise aprofundada no país em 1982, tá certo? Era uma crise final de governo militar, tá certo? Porque os militares vieram cair depois em 1985, tá certo? Então estava final da ditadura, né? Então tinha várias mudanças no país naquele momento. Foi aonde eu saí, eu vim embora para cá e me ingressei na General Motors. Mas São José dos Campos já era uma cidade nessa época bastante acolhedora. Tanto é que nós temos até um bairro aqui que nós costumamos brincar, que é um bairro de distância aí do mineral, que é Santana, né? Que é água por baixo e é minerada por cima. Como é até hoje. Como é até hoje. Então tem até um bairro, citado São José. Minas Gerais, eu digo que é 70% talvez dessa população seja ligada aos mineiros. Tá certo? Porque aqui o sul de Minas, quase que inteiro, veio para a cidade de São José dos Campos. Uma parcela muito grande. Eu duvido uma cidade mineira que não esteja representada, do sul de Minas, que não esteja representada aqui nessa cidade de São José dos Campos. Então, a cidade tinha um desenvolvimento grande, como tem até hoje, tá certo? E bastante acolhedora à época dos mineiros, que vieram, pararam para cá e ajudaram no desenvolvimento da cidade, que é a cidade que você vê hoje. Renatão, você citou aí 1982, mas era o governo Figueiredo. Exatamente. Ele foi de 79 até 85. Ele estava no final da ditadura militar. Mas em 82 houve uma eleição para governador do estado, para prefeito. Isso, mas as eleições não tinham uma participação popular igual tem hoje, né? Hoje nós temos uma discussão política, um debate político muito mais aprofundado que nós tínhamos na época. Porque quando você vai fazer a transição de uma ditadura para um como é que se diz, um modelo, fazer um novo modelo para o país, sai de uma ditadura e vai para uma democracia, você tem um certo tempo de adaptação. Nós ainda estamos se adaptando com a democracia. Nós não somos um país completamente democrático, de forma alguma, tá certo? Nós ainda estamos começando a crescer no espaço democrático. Nós começamos a abrir o espaço democrático agora. As coisas não se mudam. Por exemplo, 20 anos para a história não é absolutamente nada, tá certo? Então, a gente tem que começar a perceber isso para que a gente possa avançar ainda mais. Nós não podemos mais ter um retrocesso. Tem gente que diz o seguinte, com a ditadura era melhor. Ora, se hoje eu estou falando numa rádio dessa, nós temos um espaço desse aqui, é exatamente porque não tem uma ditadura, porque nós podemos falar, nós estamos falando com o INPE. Você entende? Exatamente. Com o centro de pesquisa no país, nós estamos tendo essa liberdade hoje. E na ditadura militar nós tínhamos isso? Jamais. Então, as pessoas têm que entender que, às vezes, as pessoas pensam que o benefício, se vem, é somente o benefício de emprego. Mas não. O benefício cultural que tem, os avanços que tiveram de lá para cá, foram enormes. O problema é que as pessoas se adaptam muito rápido. E a adaptação tem muitas pessoas que costumam dizer o seguinte, nada mudou. Eu falei, se nada mudasse, eu sou um negro. Eu estaria, nesse momento agora, era numa árvore amarrada, levando chicotada, porque estava falando bobagem. Tá certo? Mas teve de lá para cá mudou absolutamente tudo. A vida continua mudando. A vida é uma constante mudança. Tanto é que as pessoas falam que nós estamos... tem uma música do Lulu Santos que fala que nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Então, é dessa forma. Nós estamos em mudança constante. Então, eu acho que as coisas mudaram bastante e continuam mudando. O problema é que nós estamos querendo muito mais. Sempre há necessidade de mais. Eu quero muito mais. Eu quero avançar ainda mais. Mas é evidente que eu reconheço os avanços que tiveram lá para cá. Em 1982 havia a campanha pelas diretas. E foi exatamente nessa época que você veio para São José dos Campos. Você ficou durante 6 anos na General Motors do Brasil, trabalhando lá no setor de exportação. E o que é que te fez lá dentro? Quem é que te fez a cabeça? Como é que foi esse momento de conscientização de 6 anos depois você entrar no movimento sindical? Olha, a primeira coisa que faz um trabalhador pensar são as contradições. Você entra numa empresa, todas as empresas organizadas, é por isso que é bom. As empresas organizadas, elas começam a te ensinar como organizar. Por isso que nós sempre dizemos que um dia, se for rebelado alguma coisa, quem vai rebelar são os trabalhadores, porque os trabalhadores sabem o que é uma organização. Só eles podem se rebelarem e se organizarem para avançar ou até retroceder. Tá certo? Nem sempre a gente organiza para avançar. Às vezes, muitas organizações retrocedem.
Tá certo? Mas eles sabem a forma. O patronato já ensinou a forma de nós organizarmos. Então, o que acontece? Quando ele se dá uma ordem, essa ordem entra na contradição da sua vida. Tá certo? Do patrão. Do patrão. Vem uma ordem para ele, ele vem uma ordem para você, dizendo, se você trabalhar direitinho para mim aqui, você terá um aumento de salário. Você fica esperando. E você vai trabalhando direitinho. Se você trabalhar para mim direitinho, você vai ter uma promoção. E você fica esperando, trabalhando direitinho, e fica esperando a promoção. O problema é que o sistema não dá promoção para todo mundo e nem dá aumento para todo mundo. É para alguns. E essa contradição começa você a entender como é que é o sistema. Aí você começa a criticá-lo automaticamente. Porque você sabe que todas as pessoas nascem com senso crítico, até sem consciência. Porque quando você acaba de nascer, a primeira coisa que você faz é chorar, é reivindicar uma má. E nessa hora criam uns monstrinhos também, né? Aqueles que acham que contribuíram mais, né? Exatamente. Ele fala assim, eu trabalhei mais que meu colega aqui, eu mereço mesmo, eu ganhei meus próprios méritos. Exato, ele fala assim, como que aquele cara pode, aquele não pode? Então, o cara que é escolhido, que é o sozinho, ele acha que ele foi porque foi merecedor daquilo. E muito pelo contrário. Não, muitas vezes é. Alguns até são, de fato. Dentro do critério deles. Dentro do critério deles. Agora, o problema é que a pessoa não entende que para ela trabalhar, ela depende de uma coletividade, não é ela sozinha. Tá certo? Poxa, que então, bacana. quando sai da sua consciência a coletividade, você acha que você é o bambambam. Por isso que começa a falar assim, o eu e deixa o nós. Bom, e é sobre isso que a gente vai falar, Renato. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, como é que nasceu aí a CSP com Lutas, do qual você é um dos diretores hoje aqui na região? É isso? Exatamente. Olha só, eu estou hoje... Mas daqui a pouco. Tá ok. Vamos falar do CSP com Lutas, com Renato Bento Luiz, o Renatão da CSP com Lutas, aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem.
bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Mais uma vez, registrando aqui o INPE-DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número lá, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, Centro-Oeste brasileiro. E também conosco a Estação Antártica, que nos acompanha lá, todos vocês aí da Estação Antártica, Comandante Ferraz, que nos ouve no Polo Sul, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Renato, CSP Conlutas nasceu de onde? É um nome novo? É uma luta nova? O que é CSP Conlutas, Renatão? CSP Conlutas nasceu com o nome de Central Sindical Popular. E por que nasceu a CSP Conlutas? Em 1983. 1983 foi criada a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Uhum. A Central Única dos Trabalhadores foi criada em 1983 e foi promulgada em 84, tá certo? Foi reconhecida pelo governo e tudo em 84. Isso virou, na verdade, a CUT virou uma máquina de fazer, digamos assim, de criar ou rechear a consciência dos trabalhadores. E essa máquina foi muito bem organizada pelos trabalhadores. Ela cresceu, organizou os trabalhadores, começou a discutir profundamente política nesse país e originou-se, na época, o Partido dos Trabalhadores, que depois, mais tarde, veio... Você sabe que o PT é o único partido do mundo que, em 20 anos, chegou ao poder. Foi o único período partido do operário do mundo que chegou em 20 anos ao poder. Foi, digamos assim, foi uma organização, uma das mais rápidas a tomar o poder no mundo. Em país dessa envergadura, como o Brasil. O grau de organização, então, foi grande, completo. Foi grande. Mas agora, que nem tudo é flores, quando se aproxima mais ao poder, começa também a se afrouxar as suas reivindicações. Assim que eles foram tomando o poder, foram ganhando poder, começaram a afrouxar suas bandeiras, ou arriar, ou ter algumas bandeiras, por exemplo, aqui no país. Vamos falar assim. Quais? A bandeira salarial, uma delas, que, digamos que é a mais conhecida por todos os trabalhadores, mas era reivindicado pela CUT o salário mínimo de ESE. Está certo que hoje está em torno de 3.700 ou 4.000 reais. O salário mínimo, R$ 3.700. R$ 3.700, que seria para viver o pai, a mãe e 2 filhos. 4 pessoas. Para viver decentemente, teria que ganhar R$ 3.700. A partir do momento que o Lula entra no governo, essa bandeira foi deixada ao lado, dizendo que não teria condições de dar, sendo que a luta que foi levada pelos trabalhadores a vida inteira era dizendo o seguinte, que nós pudéssemos voltar ao salário mínimo de quando ele foi criado. Porque as pessoas perguntam ao trabalhador, quanto é que você quer ganhar? Eu quero ganhar aquilo que dê para me pagar uma casa, aluguel, roupa, comprar roupa, vestir meus filhos, mandar para a escola. Lazer. Para o lazer. Se você me der um salário que dê para fazer isso, pronto, esse é o salário que eu quero ganhar. Não vou ficar aqui discutindo salário. 10 salários, 20 salários, porque isso é fictício. O cara fala, tem 10 salários, 20 salários, 30 salários, isso é uma bobagem que não tem tamanho. Mas imagina se eu tenho uma lojinha de roupa, eu posso contratar só uma pessoa. Aí essa pessoa que eu contrato, eu vou pagar um salário para ela de quase R$4.000. Exatamente, é isso. Mas daí um setor também quebra. Será que o país está preparado para um salário desse? Você não prepara o país e ninguém vai virar disso de um dia para a noite dessa forma.
Não vai dizer que algum governo, algum partido vai entrar amanhã e falar assim, ó, hoje o salário, a partir de hoje, passa R$ 3.700. Não é verdade isso. Agora, também é verdade que as pessoas começam a trabalhar para que isso ocorra. Tá certo? Quando o Lula entrou no governo, ele diz o seguinte, que nós iríamos ganhar em pouco tempo, até o final do governo dele, primeiro mandato, nós ganharíamos, me parece que era $200. E nós chegamos ao final do primeiro mandato dele, não ganhamos nem 100. Primeiro mandato de Lula. Mas estava quase lá. Estava quase lá, mas não chegou nem a 100, que era $200. Porque da época do Fernando Henrique, hoje eu mesmo vi uma publicação que quadriplicou em dólar, né? Para fazer a comparação. Isso, quadriplicou porque o dólar caiu e o seu real. Houve uma mudança financeira. Não. Só isso. Não é porque quadriplicou, porque o dólar. Porque se nós for pegar, a gente pega o dólar de hoje e coloca mais ou menos um salário de R$ 1.700, que esse R$ 1.700 nós não estaríamos nem pagando, que é o salário que hoje nós não estaríamos pagando imposto de renda. Porque nesse governo também o imposto de renda também não teve correção, portanto, nós, de R$ 2.700, que é o que deveria pagar hoje imposto de renda, pague R$ 1.700. Então, portanto, essa distância que tem, que é uma das bandeiras abandonada pela Central. A Central abandonou essa bandeira do Agora, jazz. por que a CUT abandonou isso? Eu só estou dizendo isso, comecei a entrar nessa bandeira, para falar para vocês como é que nasceu a CSP com lutas. Portanto, houve uma parcela dentro da CUT que começou a fazer um movimento contrário àquilo, queria avançar mais do que aquilo que a CUT está começando a pedir. Tá certo? A quem disse que um salário de R$ 180, me parece que era na época, não daria para viver. Em que ano não isso? Pode dizer... Não, isso foi em 2004. 2004. Tá certo? Não podia dizer que um salário a partir de 180 passaria a 200, eu começava a viver bem. Agora o salário está bom. Como que o salário está bom? Eu estou com 180, passa a 200. Ah, subiu mais que o outro. Falei, tá bom. O problema é que a defasagem é tão grande que você não tem significância, isso que você está subindo. Pois bem, esse pessoal que começou a fazer um movimento, que esse movimento começou com o movimento de esquerda, agrupamentos sindicais, começaram a fazer agrupamentos sindicais que originaram na Conlutas. Primeiro a Conlutas. Depois nós estávamos discutindo, dentro dessa Conlutas, como seria chamado essa nova estrutura que nós queríamos criar. E uma outra coisa que acontece... Só um detalhezinho, em 2004... R$ 260. R$ 260. Então, eu falei 240. Isso. Né? Não estou muito... Está dentro da... Estou dentro da margem de erro. Da margem de erro, que é de 20. Né? Então, eu não posso falar que 180 eu passo, em 84, passo a ganhar 260, dizendo que a coisa melhorou, a coisa está boa, eu posso aceitar um salário desse. Então, vendo esse descontentamento, parte desse grupo saiu dizendo o seguinte, nós temos que começar a avançar, afiar uma nova ferramenta operária, para que a gente possa abarcar muito mais gente. Por que central, sindical e popular? Por quê? Porque nós não queremos, na verdade, agrupar somente trabalhadores com carteira assinada. Nós queremos, a CSP com luta pode estar dentro dela, os vendedores lá da 25 de março, aquele que, às vezes, em quando tem que levantar e sair correndo. O vendedor de cinta, de porta a porta. Exatamente, de porta a porta, ele pode entrar, pode fazer um grupo e entrar na CSP com luta. A vendedora da Avon, da Jequiti. Exatamente, todos esses podem fazer parte da CSP com luta. A CSP com luta foi criada a partir do momento do olhar que tem pela COB boliviana, né? Que é a Central Operária Boliviana. É a mesma, digamos que é o mesmo desenho. O desenho da COB é o mesmo desenho da CSP com lutas, que abrange mais trabalhadores, não só aqueles de carteira assinada, como também aqueles que não têm carteira assinada, que precisam se organizar, tá certo? Porque às vezes você está com centenas de trabalhadores num ponto da cidade, vendendo, trabalhando, cuidando da sua família, chega um prefeito tal, ou uma autoridade tal, dizendo o seguinte, você tem que sair dali, sem dar nenhuma alternativa. Muitas das vezes sem dar alternativa. E se tem uma organização, ele tem que assinar, tem que arrumar uma alternativa de vida para esse povo para retirar do local. Agora, então, mas o detalhe... É nesse sentido que a CSP com lutas começa a crescer, porque as bandeiras começam a ser abandonadas e nós começamos a
permanecer com essas bandeiras e querer avançar, organizar mais trabalhadores. Agora, a base, então, do CSP, o modelo é da COB boliviana. COB boliviana. Que, além dos trabalhadores, tinha estudante, intelectual. Exatamente. A COB abrange moradores. Tudo. Isso. Qualquer organização pode estar dentro da COB boliviana. Quer dizer, assim como qualquer organização pode estar dentro da CSP com luta. Quer dizer, que é lutas populares. A CSP, então, é a mais natural das centrais reivindicatórias do Brasil. Exatamente, porque ela pode incorporar. Ela não vai só dar apoio. Você pode ser parte da CSP com luta. Você pode ser por exemplo, queria dar um exemplo para vocês. Os Franelinhas de Campos do Jordão tem uma organização dos Franelinhas e eles são filiados à CSP com lutas. Quer dizer, mexeu com você, problema meu. Quer dizer, mexeu com você, mexeu comigo. Exatamente, é todos os trabalhadores. Então, os Franelinhas de Campo de Jordão hoje estão dentro da CSP com lutas. Geralmente, nós saímos daqui, por exemplo, tem uma luta em Campo de Jordão agora, que a prefeita queria retirar deles o terreno que foi doado a eles, para eles fazerem a sede, porque o terreno é muito centralizado, e agora a prefeitura quer retomar esse terreno. E nós estamos numa luta lá, cedemos advogados, tudo para que eles possam ganhar essa luta, montar sua sede e organizar ainda mais os Franelinhas de Campo de Jordão. Bom, definitivamente, essa é a grande notícia, a CSP com lutas é de interesse nacional. Exatamente, todos os trabalhadores. Só corrigir não, né? Ratificar o dado que eu falei, né? Fernando Henrique, em dezembro de 2012, o salário mínimo era $56. Dilma, agosto de 2013, era $297. Então, realmente... Quase $300. Mas daí, não dá mais tempo nesse bloco, mas daí, então, é o seguinte, na Dilma avançou porque o dólar caiu. Mesma coisa, não chegou nem aos 400 que estava elevado, lá atrás ainda. Isso aqui é promessa que não ainda formalizou, já lá de trás do governo Lula. Lula passou 8 anos, a Dilma já passou mais 4. Nós estamos com 12 anos de governo. 12. Tá certo? E estamos ganhando essa merreca, R$700. Falar que dá para viver com R$700 é brincadeira. Bacana. Renatão da CSP com lutas de interesse nacional, quer dizer, uma central sem fronteiras. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais aqui na Rádio CT, o Renatão vai falar do seu sonho, das suas ambições trabalhistas para o povo, em especial aqui do Vale do Paraíba e São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já no Clique Jornal para o último bloco do programa de hoje. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral.
Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal e hoje a presença do sindicalista e diretor da CSP com Lutas, o doutor Renato Bento Luiz, o Renatão, que ainda hoje na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, ele agora também é funcionário da General Motors do Brasil. Renatão, você politicamente já foi candidato a vários cargos eletivos. Por exemplo... Eu fui candidato aqui em São José dos Campos, fui candidato uma vez a vereador, e o meu partido pediu para que eu saísse candidato uma vez também ao Senado. Então... E eu emprestei meu nome, evidentemente, representando uma organização, que é o PSTU, que é Partido Socialista Trabalhadores Unificado, e me senti bastante honrado em fazer parte e também ter a oportunidade de fazer o debate sobre o Senado, porque na política brasileira, infelizmente, como a falta de consciência é muito grande, eles acham, por exemplo, quantas pessoas que naquela época diziam para mim, né, os trabalhadores dentro da fábrica, eu era um trabalhador de linha, de montagem, aí o camarada fala para mim assim, mas Renato, você não acha que Senado é muito para você, não? Eles falam isso por quê? Porque foram educados a hierarquizar. Eles acham, por exemplo, o Antônio Emílio de Moraes nunca foi candidato a nada e saiu candidato ao governo do Estado de São Paulo. Perdeu para o Quercia. Eu falei assim, por que será que o Antônio Emílio de Moraes não passou por nenhuma Câmara de Vereadores, não passou por lugar nenhum, e já queria ser governador de Estado? Você acha que pode? E um operário dentro de uma fábrica, ele não pode ser candidato ao Senado. Me explica isso, se você der uma explicação convincente, eu vou agora abandonar o pleito e falar assim, não, eu não tenho condições de fato de ser. É o contrário. Uma das coisas boas que aconteceu nesse país, inclusive o Lula sendo presidente da República, é derrubar esse mito. Tá certo? Que o cara precisa ter estudo, que o cara precisa ser formado em administração, tem que ser médico, tem que ser alguma coisa para poder tomar conta. Ora, eu vou falar para você que eu faço uma avaliação, infelizmente tem pessoas até que se sentem mal quando a gente fala assim, mas enquanto operário na presidência da República, o Lula, para mim, foi um excelente operário padrão, que manteve absolutamente tudo que estava aí, inclusive o lucro da burguesia desse país. Tá certo? Que chegou até o ponto do Olavo Setúbal dizer o seguinte, se nós soubéssemos que o menino era tão bom, nós colocaríamos antes. Tá certo? Porque manteve absolutamente tudo. Não teve uma vírgula de mudança, por exemplo, no plano econômico desse país. Agora, saiu Armínio Fraga e entrou Henrique Meirelles, que inclusive ganhou, Henrique Meirelles ganhou para presidente, ganhou para deputado federal no estado de Goiás. Exato. E era do PSDB. Eu falei, gente, o que será que mudou? O que é que mudou na esquerda brasileira? Olha, mudou bastante. Por exemplo? Bastante. Todos pularam de lado. Todos? Eu posso dizer para você que a maioria, pelo menos, posso dizer para você que a maioria pulou de lado, infelizmente. O metal, o vil metal e o poder ainda é o elemento que mexe com a mente brasileira? Todos os poderes mexem com a mente e, mais do que isso, eles deturpam a mente. O que nós temos que ensinar à população é que, além de colocar, tem que vigiar. Não pode colocar e achar que o camarada vai resolver todos os seus problemas. Você tem que colocar uma pessoa, quando você vai para as urnas, vai votar ou vai eleger alguém, primeira coisa, eu não voto em pessoas, voto em programa. Isso acontece muito no país. O país nosso é um país ainda que se vota em pessoas. Por exemplo, na França, quando um partido dá um determinado tipo de problema, principalmente um chefe de partido, despenca o partido como um todo na votação. Não despenca aquele que fez o problema. Despenca o partido como um todo, porque a população vota no partido, vota no programa, independente da pessoa. Se você está ali, é porque você está defendendo determinado programa. Ah, sim. E, infelizmente, aqui se vota na pessoa. Quer dizer, o cara é um bandido, defende aquela bandidada toda, daí coloca um tiririca.
Aí a turma vai, vota no Tiririca e elege o Valdemar da Costa Neto. Você entende? Então, esse problema nós temos que começar a discutir, ensinar a população o que se dá nisso aqui, quando ele se faz uma votação sem saber o que ele está fazendo. Renatão, assim como a gente está aprendendo a mexer com a internet, por exemplo, com os contatos digitais, devemos também aprender a vigiar politicamente e a votar. Não só devemos aprender. A internet se aprende se quiser. A política é uma obrigação. Quer dizer, é obrigado a saber. Você seria obrigado a saber a política e por que você vota e por que tem organização. Agora, não é culpa do povo. Não vou falar aqui. Não, que o povo não tem consciência. Não é culpa. Não é. A culpa é de quem dirige. Quem dirige a população não tem interesse nenhum em ensiná-los e educá-los politicamente. Porque se educá-los, se ensiná-los, sai do poder. Isso é certeza absoluta. Quer tá dizer, certo? O que se perpetua no poder é exatamente a ignorância. A ignorância. É manter a população ignorante no termo político. A ignorância, quando a gente fala, assim como se fala em competência e justiça. Justiça não tem problema nenhum chamar um juiz de incompetente para julgar tal coisa. Porque aquilo lá, para ele, não é matéria dele para ele julgar, então ele é incompetente para julgar aquilo lá. Assim como a gente fala, quando a gente fala da ignorância, é a ignorância no posicionamento político. Tá certo? Então, as pessoas têm uma ignorância política desse país aqui. Ignoram completamente a política. Não há interesse. Não há interesse porque eles não explicam a política como explicam o futebol. Exatamente. Quer dizer, por que será que aquele cara que não sabe ler nem escrever, sabe do ponta direita, quanto foi vendido o Ronaldinho, sabe ponta esquerda, quanto que vale, qual a pontuação? Porque é direto na cabeça dele. Falando exatamente como é que se dá a pontuação do futebol, como é que dá a falta, como é que dá isso. Então, educa ele. E daí, mais que isso, eles incrementam eles para que eles vão a um jogo de futebol. Eles vão para o futebol como uma verdadeira guerra. Que eles falam assim, tem uma guerra nesse momento de fulano contra ciclano. Tá certo? E levam a população aos estádios já pensando nessa guerra. E eles se matam a troco do nada. Exatamente. E na política, infelizmente, não se faz essa mesma ênfase para que a população vá. Devemos esperar, Renato, por um milagre ou devemos esperar por um líder? Olha, nem o milagre e nem o líder. A educação vai se dar de uma forma organizada e a população... tem uma frase de Trotsky que é interessantíssima. Frase de quem? Trotsky. Trotsky foi um revolucionário russo que ele dizia o seguinte: a revolução é impossível até que se torne necessária. Leon Trotsky. Leon Trotsky. Tá certo? Ele fala assim, a revolução é impossível até que se torne necessária. Então, a necessidade, muitas das vezes, leva as pessoas a fazerem determinadas coisas. Por exemplo, quem imaginaria, ninguém organizado saiu para a rua para chamar a população. Quem imaginaria que a população pudesse, naquele momento, sair os feitos da vida, e a insatisfação. Essa insatisfação por baixo que não é detectada por cima. Porque por cima, infelizmente, as pessoas... Agora, o Face, essa nova tecnologia, na verdade, está nos ajudando e bastante. Tá certo? Ainda que eu acho que é uma coisa desorganizada, que eu acho que tem que dar um rumo para isso, mais organizativo, mas a gente tem que louvar o que aconteceu em junho e julho nesse país. Tá certo? O povo foi para a rua. O povo foi para a rua. E olha que matéria de 12, 15, 20 anos parado no Congresso Nacional saiu e foi votada. Tá certo? Essa, por exemplo, faz muitos anos que está... Essa de voto aberto, há muitos e muitos anos que está colocada lá, que estava lá esquecida, amortecida. Tanto é que, para acalmar a população, para voltar a população para dentro de casa, eles tiveram que fazer concessão. Mas você acha que eles estavam corretos, por exemplo, em negar todas as bandeiras? Não, essa a organização que eu estou dizendo é exatamente isso. A negação das bandeiras é que foi um atraso. Tá certo? A negação das bandeiras. Eu acho que pode diversas bandeiras para a rua. E as pessoas vão grudar uma. Tá certo? A partir do momento que você vai proibir, né, os posicionamentos de diversas bandeiras e não vai pegar nenhuma, você vai morrer no vazio. No tá caso, a frase do Leon Trotsky, exatamente. Trotsky, que fala que é necessário conhecer os limites da força e é necessário saber quando combinar a força com a estratégia, é o que faltou nessas manifestações de julho. A força tinha bastante, mas não tinha estratégia nenhuma. Faltou isso. Faltou, tinha muita força, mas cadê a estratégia? Para onde nós queremos chegar? Se perguntasse para o moleque, ele estava na rua gritando. Mas gritando a quê? Para quê? Para onde você quer ir? Tá certo? Isso é muito ruim. Então, para finalizar, gritar vazio. Renatão, aquele que se ajoelha diante do fato consumado não é capaz de enfrentar o futuro. Sem dúvida nenhuma.
Renatão, quero te agradecer pela presença aqui, pela aula de política e cidadania que você nos traz através dos microfones aqui da Rádio CT. Eu é que tenho que agradecer, porque a cada espaço que a gente tem para falar com centenas de pessoas, milhares de pessoas, nós temos que fazer um agradecimento imenso e um agradecimento caloroso, porque não é todas as portas de comunicação que, infelizmente, abrem para que nós possamos colocar a nossa posição. Por isso, o Paulo Silva, em todos os lugares que está na sua comunicação, abre as portas para que as pessoas possam falar. E aqui eu agradeço aqui ao SINDI-CT, que essa brilhante iniciativa que teve, dando esse espaço para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Shirley, bom, só faltou o diplominha para colocar na parede hoje, né? Por quê? Você vem do Chile de uma viagem de 16 dias num país maravilhoso como aquele. Você visitou Chile, Uruguai e Argentina. E aí, na primeira semana de volta de suas férias, do lado aqui com o Renato Bento Luiz, senador da República, quase lá. Pois é um grande orgulho ele estar aqui com a gente. Aqui a rádio está sempre de portas abertas para ele, para os companheiros, para os trabalhadores. E hoje foi perfeito. Que maravilha. Vamos embora, então? Vamos embora. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal cibernético, o jornal que é mantido pelo Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A presidência do Ivanil Elisiário, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e os trabalhos faz com que a gente possa estar aqui na bancada jornalisticamente discutindo os assuntos da cidade, da jornalista Shirley Marciano. Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e até um próximo Clique Jornal. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.